Vamos lá. Acho que Pronto, acho que a gente estava com algum probleminha. caiu a ligação, fechou. Ah, então tá. Agora caiu foi a minha conexão do meu fone. Mas você tá me ouvindo bem, Moja? Eu tô. Então, ótimo. Eu estava com o fone, vou tirar ele. Bom, hoje eu primeiro queria agradecer essa oportunidade, esse momento. Assim, eu estou muito feliz, muito honrado da gente poder estar aqui. E eu queria contar um pequeno detalhe o que aconteceu. Eu mandei um e-mail para a sua equipe e no mesmo dia eu estava começando uma audiência judicial. Eu estava advogado Ah, naquele momento. Estava começando uma audiência judicial e aí eu fiquei tão emocionado com um e-mail gentil que a sua equipe respondeu tão prontamente que eu não consegui segurar a emoção e caiu uma lágrimazinha. E como a audiência era online, os interlocutores falaram, doutor, mas está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, mas o senhor está chorando? Eu falei, é porque eu estou emocionado. Eu falei, mas por causa da audiência? Eu falei, não, é porque eu recebi uma notícia muito boa agora, a gente pode continuar a audiência. Então, foi, foi assim que eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz, estou muito honrado a gente poder estar aqui. muito bem. Eu sei que a Monja dispensa apresentações, mas eu vou ler uma mini biografia dela. A Monja é a primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. A Monja co-emissionária oficial da tradição Zen Budista Soto Zenshu, que pronuncia? Zenshu? Fechou, pode ser. Pode ser. Zenshu, com sede no Japão. Teve sua formação inicial em Los Angeles, nos Estados Unidos, e completou seu mestrado no Mosteiro Feminino de Nagoya, no Japão, onde praticou como noviça e monja oficial por 12 anos. Foi a primeira mulher e a primeira pessoa de origem não japonesa a ocupar a presidência da Federação das Seitas Budistas do Brasil. Em 2001, renunciou ao cargo de presidente do Conselho Diretivo do Templo e fundou a comunidade Zen Budista Zen do Brasil, que lidera até hoje. A monja dispensa apresentações, tem milhões de views e tem a capacidade de levar para um país de maioria cristã, os ensinamentos budistas de uma forma muito eloquente, muito serena, muito tranquila, e talvez por isso essa repercussão também tão calorosa do público e te ouvindo, né? Então eu estou muito feliz com isso. Muito obrigada. Eu estou convidando um povo aqui, por isso que eu estou quietinha aqui. Fica à vontade. Monja, essa nossa live é uma continuidade de uma série de lives com o mesmo tema, o que a morte ensina para a vida, que começou com a professora Lucilena Galvão, nós tivemos uma psicóloga aqui de Brasília, Luísa, depois o Rossandro Klinge, passamos com o pastor Caio Fábio e acabamos vendo, então, essa mesma perspectiva do que é a morte, do que ela ensina para a vida, com perspectivas tão diferentes, mas que parecem que caminham para um lugar comum, né? Apesar das origens, dos lugares de serem diferentes, parece que as respostas caminham para um lugar comum. A monja tem muitas frases interessantes e sobre esse assunto ela disse o seguinte: a perspectiva da morte é muito agradável para nós, porque ao saber que isso termina, o sabor é melhor. Se nós acharmos que isso não termina nunca, eu acho que isso perde um pouco a graça. Então a morte é uma companheira muito querida da vida e caminham juntas. Um dia todos irão se tornar Budas, se tornar despertos, iluminados e perceber que não é bem isso. Que o tempo é o tempo, ele é precioso e o que o tempo vida é para ser apreciado a cada instante. Viver com intensidade é a coisa mais preciosa que existe. Dar valor a cada instante é isso que vale. Vida e morte são um par trabalhando juntos. Vida e morte não se opõem, não brigam um com o outro. E quando eu assisti essa sua palestra e a senhora disse isso, me veio à mente um trecho do livro O Profeta do Khalil Gibran, em que ele fala da razão e da paixão, e ele diz que ambas são convidadas que devem ser tratadas de forma igual dentro da nossa hospedaria, para não desonrarmos uma nem outra, e que Deus se move na paixão e descansa na razão, e que nós devemos cuidar dessas duas hóspedes da mesma forma. E quando eu ouvi essa sua palestra, eu lembrei exatamente disso. Talvez nós tenhamos que cuidar da vida e da morte como hóspedes com a mesma importância, porque fazem parte da mesma história e mesma caminhada. E para a gente começar, monja, eu vou contar que há um tempo atrás eu fiz um vestibular aqui em Brasília, na UNB,
E o tema da redação me chamou muito a atenção e deu origem a essa série de reflexões que viraram essas palestras, essas lives. A dissertação da UNB, a redação, dizia o seguinte: considerando a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. Considerada a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. E eu fiquei imaginando, se eu tivesse 16, 17 anos, talvez eu tivesse chorado na prova essa hora, né? Mas esse é um tema que é importante para todos nós. Vida, morte e tempo. O que são isso, monja? Nós temos um verso que a gente diz quando termina o último período da meditação do dia, que diz: vida, morte é de suprema importância. Não são duais. A diferença e a proposta do Zen é a transcendência da dualidade, para a percepção desse uno, noite e dia, vida, morte. Um não existe sem o outro. Então, eles não são nem um par, são uma unidade. Então, vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Não desperdice esta vida. Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade humana, porque o grande assunto para nós, seres humanos, é exatamente isso, vida-morte. O que é vida? O que é morte? Mesmo biologicamente, eles não chegam a uma conclusão. Você pega uma minhoquinha, você corta ela no meio, as duas partes se movem. O que é vida, morte? Quando é que é vida, quando é morte? Quando é que... Tudo que começa, inevitavelmente, termina. Veja só. Outra coisa interessante de refletir é isso. Shakyamuni Buda está com 80 anos, está doente. Há 3 meses ele já sabe que está chegando o final dessa existência. E ele vai se reunir, os seus discípulos se reúnem com ele no meio do mato. E ele vai dizer a eles: não se lamentem, tudo que começa termina. Não é este corpo que vocês amavam, mas são os ensinamentos, a minha maneira de estar com vocês e de estar no mundo. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Então, quando a gente vai falar de vida eterna, não é que a vida seja eterna em si, ela é um processo incessante de nascer, morrer. Há um texto também da época de Buda que ele diz que tudo que surge desaparece e que num período de 24 horas, 6 bilhões de vezes, nós somos e deixamos de ser. Nós nascemos e morremos. E renascemos para esse novo ser, que não é mais aquele que foi antes. Não somos as mesmas pessoas desta manhã. Não só porque células estão nascendo e morrendo incessantemente em nosso corpo, mas a nossa maneira de ser e de estar na vida se transforma. E isso nós chamamos da percepção do despertar. Quem percebe isso vive de uma maneira mais leve, porque não há apego nem aversão, que são as nossas, o que nos aprisiona. O tempo, e aí tem um texto maravilhoso do fundador da nossa ordem, chamado Mestre Dogen, que se chama Uji em japonês, que significa existência-tempo. Não é que a existência é o tempo na existência. De novo, é uma palavra só. Esse autor, que é do século XIII, Mestre Dogen, é uma maravilha. A gente começa a ler e não quer ler mais nada, porque ele nos provoca muito essa reflexão de não dualidade. A existência é o tempo. Nós não viemos de algum lugar e vamos entrar no tempo. Nós somos o tempo e somos o nosso tempo vida. Nós somos o tempo do nosso tempo. Nós sabemos lidar com as coisas da nossa era. Nós talvez não soubéssemos lidar se nós agora fôssemos transportados para a época da pedra lascada, nós não íamos saber fazer armas com pedras. Se nós fomos transportados, pudéssemos ser transportados para daqui a 1000 anos, também seria diferente. Quanto a essas pessoas que querem deixar o corpo, né? Tem umas coisas que aparecem assim, eu vou embalsamar meu corpo ou vou deixar ele congelado em nitrogênio para daqui a 100, 200 anos acordar. Mas você não é mais uma pessoa daqui a 100, 200 anos.
a sua compreensão da realidade, a sua percepção não estará de acordo com o tempo, porque o nosso tempo é o nosso tempo do agora. E esse tempo do agora, ele é construído de tudo que já foi no passado. E nós somos esse DNA que passou por milhões de vidas, milhões de nascer e morrer, de nascer e morrer, e que continua e continuará, não só na nossa descendência direta consanguínea, mas naquilo que nós fazemos na nossa vida, que deixa marcas invisíveis no universo e tendências a se repetir. Então vem com isso também uma responsabilidade. Que causas e condições eu estou criando com a minha fala, com o meu gesto, com a minha atitude, com a minha vida, que vai criar tendências a ser mantidas? Será que elas são benéficas? Dentro do meu ponto de vista, neste momento e da minha compreensão da realidade, o que eu acho que pode ser excelente pode ser considerado péssimo no futuro. Por exemplo, nós temos hoje pessoas atirando bombas em outros países, uns lutando contra os outros. E nos parece tão absurdo que isso ainda aconteça, mas as pessoas que estão nesse processo de construir armas, de pensar em armas nucleares, em querer se defender e atacar, para eles estão fazendo bem. Eles não acham que são errados. Eles acham que eles são bons e que estão fazendo uma coisa benéfica para a humanidade. Enquanto, do meu ponto de vista, eles são terrivelmente errados. Eles não despertaram, não perceberam que cada vez que você joga poluição na atmosfera, você está poluindo a você. Cada vez que você joga um pensamento maléfico no mundo, você está sendo banhado por ele também. E vai ter repercussões. Então, o ensinamento de Buda principal é a lei da causalidade. E Buda dizia, quem compreende a causalidade, compreende o Dharma. Dharma são os ensinamentos. Que tudo que existe é uma causa, mas essa causa precisa ter uma condição propícia. E nós estamos criando causas e condições benéficas, e o que eu chamo de benéfico, será que realmente é benéfico se a gente, numa perspectiva mais ampla de tempo? Então, está tudo misturado. O tempo, a vida, a morte não estão separados, não são uma tríade, mas são uma unidade. E é difícil para nós perceber este uno. A gente sempre diz, quando um lado está claro, o outro está escuro, né? A gente conseguir perceber que trabalham juntos, que nós somos o tempo-vida, e que, ao mesmo tempo, nós somos o tempo-morte, porque, nesse instante, aquilo que eu pensava ser quem eu era, já não é mais, porque um outro pensamento entrou. Essa possibilidade dessa que você fala, dessa hospedagem, né? Da gente hospedar, veja, até a palavra hospital vem das hospedarias, que hospedavam os estrangeiros, que hospedavam os doentes, que hospedavam os de fora. Mas será que vida e morte são os de fora que nós recebemos na nossa hospedagem tempo? Ou será que são a própria hospedagem? Percebe? Claro. Então, a gente pode ter um olhar mais abrangente para essa realidade, né? E essa é a provocação do mestre Dogen, que é esse fundador da nossa ordem no Japão no século XIII. Espera que tem uma coisa que eu tenho que tirar. As pessoas que estão querendo mandar mensagem, tem que pôr eles quietinhos, senão vai ficar tocando aqui. Tem. Mas muito bom. Gostei muito da sua provocação, adoro. Monja, eu brinco com os amigos e às vezes conversando com as pessoas de que, felizmente ou infelizmente, a mente muitas vezes mente. E muitas das coisas que nós achávamos que duraria eternamente não passam de éter na mente. E que nós criamos uma realidade própria porque, se nós a criamos, é real para nós, mas que é absolutamente desconexa da realidade por causa da nossa mente. Como a senhora vê esse desafio humano, nessa experiência humana, porque nós poderíamos ser qualquer coisa, né, na visão budista, a gente poderia ser a chama de uma vela, né, e as condições fizeram que nós estivéssemos aqui. Como a senhora vê esse desafio de conquista da mente, dessa mente inferior, ou dessa mente, né, mais básica,
para que a gente não seja enganado pela mente que mente? É interessante, né? Você fala coisas que me remeteram a episódios diferentes. Havia um monge que toda manhã, quando ele acordava, ele se chamava Zuigan, era o nome dele. Ele dizia assim, alô, Zuigan? Ele dizia, Hai, você está aí? Hai! Então não seja enganado por nada nem por ninguém. Hai! E ele se provocava para não ser enganado, porque nós podemos nos enganar, e a nossa mente pode nos enganar. Buda dizia, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. E a proposta do Zen, da prática da meditação do Zen, é conhecer a sua mente, ficar íntimo com ela, perceber as armadilhas da mente e não ser preso nessas armadilhas, reconhecê-las, fazem parte da nossa existência. Por quê? Para nos proteger, para nos defender, nós criamos realidades, criamos personagens. Mas nós temos que perceber que esses personagens também são passageiros. Eles não são perpétuos, não estão permanentemente em nós. Cada momento da vida, nós nos relacionamos com pessoas de forma diferente. Como você diz, você está numa audiência, você é o advogado na audiência, mas você não deixou de ser o pesquisador, o filósofo, o artista. Não é verdade? Está tudo junto. Claro, Não claro, dá para separar e dizer, agora eu sou só advogado, tudo que eu conheço de arte foi embora. Porque não, ela está junto com você. Ela claro. faz parte da sua vida. E ela pode até criar uma circunstância que você fica, como você falou, né? Você recebe uma notícia que você fica comovido e a pessoa que está na audiência, nossa, ele está comovido aqui conosco, a coisa está quente, né? E não Por é? isso que por isso que eu digo que eu estava advogado ou estou advogado e não sou, né? Porque esse sou é tão mais amplo do que isso, né? É uma pequena É isso. faceta de... Isso, nós Ô, temos Mônica, inúmeras facetas, né? Inúmeras. que Múltiplas. compõem essa esfera, né? Que somos todos que interagimos com todos, né? Isso. Ô, Monja, a senhora falou da meditação e talvez essa seja uma dúvida recorrente de muitas pessoas que eu ouço, e, enfim. Existem muitas práticas meditativas, muitas abordagens. Eu tenho um especial carinho pela Vipassana, que eu me identifico. É, como a meditação pode contribuir para a experiência da vida ou para a gente chegar bem na morte? E essas diferenças de abordagem das meditações, elas são relevantes ou elas não são relevantes? A pessoa deve escolher aquela meditação que se sente mais confortável ou que né, se encaixa melhor a ela. Talvez deva escolher a que ela seja menos confortável, A menos confortável. para sair da área de conforto, né? Porque veja, a Vipassana é bem severo, né? Se você É, pensar nisso, você é, tem que fazer um mapeamento de todo o seu corpo, de todas as suas experiências. é. No Zen também. A gente trabalha com a dor física. Se for muito confortável, a gente começa a viajar, vamos dizer assim, né? A sonhar, a criar realidades. E a ideia não, é você perceber o que está acontecendo comigo. O que é dor? Uhum, O que é alegria? O que é sensação? O que é percepção? Como é que eu faço conexões neurais? Que conexões neurais é essa? Quantos níveis de consciência eu tenho? Então, a gente fala, isso já é do budismo em geral, né? Que nós temos vários níveis de consciência. Cada órgão dos sentidos tem o órgão, a capacidade da visão e a consciência da visão. E assim, do olfato, do paladar, do tato e da própria consciência. Ter consciência da consciência. E existe uma danadinha de consciência que fica levando e trazendo para um grande arquivo, uma grande cloud, uma grande nuvem, onde temos todas as memórias da existência. Não desta, de todas as existências humanas. E essa memória, ela está lá, mas ela não é fixa, não há nada fixo nem nada permanente. Essa que leva e traz tem a impressão que a grande memória é um armazém fixo, permanente, como um arquivo. Mas o arquivo, ele é móvel, porque na hora que entra uma informação nova, ele se modifica. Então, não há nada fixo nem nada permanente. E temos essas inúmeras capacidades de consciência e que todas elas são relativas e limitadas. Aí vai dizer, alguns textos budistas dizem, que essa última nona consciência, que é chamada Laya Shiki, Shiki é consciência, que esse Alaya Shiki é alguma coisa que quando a gente morre não desaparece. Mas fica como? É invisível. Não é uma alma,
não é o espírito, mas é a consciência, como do DNA. É uma consciência que tem em si todas as memórias anteriores, mas elas não são fixas, porque na hora que entra uma nova informação, ela também se transforma. Então, é muito difícil a gente perceber isso, porque a gente tem a impressão que tem coisas fixas, né? A caneca é uma coisa fixa. Por isso que muitas vezes o professor pergunta para o aluno, o que é isso? Ele diz, é uma caneca. Ele diz, não é. Não é uma caneca. Ela já foi barro, ela tem tinta. Se você for dividi-la em partes, ela não é caneca. Ela está Então, uma caneca. pois é. Então, a gente perceber isso, que não há nada fixo nem nada permanente, nem a vida, nem a morte. E aí vem outro conceito budista que é bem interessante, que, vamos dizer, a gente fala muito da lei da causalidade, se você faz coisas malvadinhas, você vai passar por episódios de sofrimento na sua vida, né? Se você faz coisas boas, vai receber coisas boas em volta, e se fez mais ou menos, vai receber mais ou menos. Então, conta a história de um homem que era muito mau, mas aquele bem malvadão, que tudo que ele via, ele fazia maldade, falava mal dos outros, matava, estuprava, fazia tudo que a gente pode dizer que seja perverso da mente humana. E um dia ele estava andando e tinha uma aranha no chão e ele resolveu não pisar na aranha. Bom, ele morre. E quando ele morre, para onde ele vai? As causas e condições da vida levam ele a um mundo de grande sofrimento. Então ele está lá no inferno de muitas dores, inferno frio, inferno quente, enfim, um universo de sofrimento, com outros seres sofrendo, quando de repente desce uma aranhazinha. E a aranhazinha fala para ele, oi, você, eu? É você. Vem cá, você fez uma ação benéfica. E eu posso tirá-lo desse mundo do sofrimento. Ele disse, mas o seu fiozinho é tão fino. Ele disse assim, confie, uma boa ação transforma a realidade. E ele começa a subir no fiozinho da aranha. E as outras pessoas que estão lá no mundo do sofrimento, vendo que tem uma saída, começam a querer vir atrás dele. E ele, achando que o fio da aranha não ia aguentar todas aquelas pessoas, começa a dar pontapés para que eles se soltem. E aí o fio da aranha se parte. Olha que É interessante, né? lindo, Então, né? É lindo isso. não há um período eterno de sofrimento e nem há um período eterno de bem-aventurança. Dependendo do nível de coisas que você fez na vida, de maneira que você, as causas e condições que você criou, e elas não são só desta existência, porque nós herdamos uma porção de coisas, né? A gente vem com uma bagagem, a gente não vem zerado, não. A gente vem carregando uma bagagem que não é só da forma do nariz, da boca, do olho, mas é também comportamental. E é isso que a neurociência está descobrindo, que a Claro, gente também traz características comportamentais, e não é só do pai e da mãe que a gente conheceu, não. É de personagens que nunca vimos, que não claro, sabemos os nomes, claro. que não sabemos como é que era o físico dele, e tudo isso está em nós. Então tem um outro monge muito lindo, que é o Thich Nhat Hanh. Ele escreve como poesia, ele tem uma maneira de descrever os ensinamentos de Buda, uma beleza incrível. E ele vai dizer, essa Laya Chique, essa consciência armazenadora, é como se tivesse bilhões de sementezinhas nela, e todas elas estão em nós. Desde o passado mais distante, do bem, do mal, fomos monstros, fomos santos, está tudo em nós. E que às vezes a gente rega essas sementes. E a gente pode regar uma semente errada. E na hora que você rega uma semente de ódio, de vingança, de abuso, e ela surge na consciência, o que você faz? A meditação, e aí qualquer tipo de meditação que seja confirmada e aprendida com professores que também aprenderam de professores, você vai perceber que você está surgindo na sua mente um pensamento que é prejudicial. E o que você chama? A plena atenção. Então você rega a sementezinha da plena atenção e o que você faz com aquela semente prejudicial? Você não vai exterminá-la, você vai abraçá-la. Você vai reconhecer, isso também sou eu, mas eu não preciso de você agora. Você pode dormir, descansar. E é uma coisa que ele diz que eu acho tão lindo. Você pega a raiva, a indignação e dá colinho.
como se fosse um bebê, e você diz, minha raivinha, vem cá, nenê, pode dormir, descansar, porque eu não preciso de você agora. Eu posso ter precisado lá atrás, nas guerras, nas lutas, na sobrevivência da minha tribo, eu posso ter lutado, posso ter matado cobras venenosas, mas neste momento não é necessária essa indignação estar presente na minha vida. Mas eu preciso perceber. E a meditação, as boas práticas meditativas, quer seja o Zen, o Vipassana, a meditação cristã, seja qual for a meditação islâmica, né? Todas as grandes tradições, as judaicas, todas têm. Os povos indígenas, todos temos práticas meditativas, porque é da natureza da mente humana. Só que ela ficou um pouco esquecida. Ela foi deixada de lado. E nesta era que nós estamos vivendo, nós estamos redescobrindo essa capacidade de conhecer a si mesmo. E de conhecer essas sementezinhas que, às vezes, a gente nem tinha intenção de regar, mas regou e veio. E aí você poder acolher, abraçar e transformar. Então, não é lutar. Sem dúvida nenhuma. Não é lutar contra, né? Porque quando você luta contra, você dá poder. Sem dúvida. Monja, eu escrevi um texto há algum tempo que falava exatamente isso sobre as nossas dores. E o texto começava, as dores são como crianças pequenas. Então, se tem uma mãe em casa fazendo as tarefas dela e uma criança grita, mãe, e a mãe ignora, a criança vai gritar mais alto. E a mãe ignora, a criança vai gritar mais alto. A mãe ignora até o momento que a criança está esberrando, chorando. Mãe! E aí a mãe, irritada, para o que está fazendo para ir dar atenção. Significa que se a mãe tivesse olhado aquela criança, naquele primeiro momento, talvez tivesse sido muito mais fácil. Tivesse acolhido e colocado no colo. E essa é a relação que eu trago com as nossas dores, né? É o mesmo processo. Reconhecer que é nosso, colocar no colo e dizer, ok, mas eu não preciso disso agora. Você também sou eu, mas agora basta, né? Esse espaço, esse lugar. E a senhora falou um negócio extremamente interessante, que é lutar contra. Algumas tradições religiosas lutam contra a morte. Elas lutam contra... para ganhar a vida e ganhar da morte. O budismo tem uma perspectiva bem diferente nesse sentido, né? Não, não se ganha. Não é uma luta contra a morte. É a gente perceber que tudo que nasce, inevitavelmente morre. Tudo que surge, desaparece. Então, não ter muita lamentação, que seria um apego. Quando minha mãezinha estava morrendo, ela já estava com 96 anos, e ela foi parando de comer, de beber, de falar, etc. Né? E nem o soro, mas a pele fica tão fina, né? Que nem o soro era possível. E o médico que cuidava dela era um médico muito interessante. Ele estudava com Paramahansa Yoganandaji, era do Self-Realization Fellowship. Então, um dia ele vira-se para mim e diz assim, você tem apego ao corpo de sua mãe? Olha que frase boa. Você tem apego ao corpo dela? Porque o que tem aqui é o corpo dela. Então, como é que a gente se desapega, né? Se liberta. Claro. E libertando a pessoa que está morrendo. De você estar ali do lado. Minha mãe era católica, né? Eu deitava na cama ao lado dela e rezava Padre Nosso, Ave Maria, e também rezava as minhas coisinhas aqui. Né? Mas a gente acompanhar esse processo. Claro. Agradecer essa vida, que nesse momento pode se desligar do corpinho que não funciona mais, que não tem mais condição de existência, né? Claro. E não dizer que continue vivo. Não precisa continuar. Missão cumprida, agradeço. Vai em luz tranquila. A gente fala, vai para a luz infinita. Se torne luz pura. Não precisa dizer, tem que renascer de novo, tem que pagar pecado, não se purifique. Uma das coisas que a gente insiste muito com as pessoas é isso, né? Chama arrependimento. De 15 em 15 dias, é a sugestão de Buda, né? A comunidade monástica e laica se reunia para se arrepender daquilo que possa ter feito errado, que possa ter os deslizes que a gente possa ter, né? Porque o arrependimento é purificação, mas tem que perceber que fez, não é? Acho que até a legislação brasileira não diz isso. E o isso, arrependimento não é culpa, né? pois é. Eu percebo que eu falhei. Eu não fiz o que eu devia ter feito, ou fiz demais, exagerei por excesso. Então, você percebe isso. Nossa, o que foi que eu fiz? Eu me arrependo de não ter tido uma adequação para a situação na qual eu estava.
e vou me transformar. Vou ficar atento a mim mesma, para não repetir a mesma falta, o mesmo erro. Porque eu posso fazer Que é o grande segredo. É isso Né? aí. Outros erros pode ser que eu cometa, mas aquele que eu vi que não deu certo, eu vou estar atenta para não repeti-lo. Às vezes é uma palavra, um gesto, uma atitude, né? Uma maneira de Claro. pensar. Uma das coisas que Buda diz assim: não se eleve e rebaixe os outros. Não se rebaixe e eleve os outros. Nem se iguale, porque não somos iguais. Estamos vivendo momentos diferentes, experiências diferentes. E esse respeito ao outro, que é um aspecto de nós mesmos, mas não é igual. Então, quando, por exemplo, a legislação brasileira fala isso, são todos iguais perante a lei. Que pena, porque não somos iguais. Mas ela fala isso, quando eu dou aula para os meus alunos de constitucional, eu explico que essa igualdade ela é uma igualdade relativa a partir desse ponto de vista. É tratar os desiguais desigualmente. Por que a licença maternidade da mulher é de 4 ou 6 meses e a do homem é de 10 dias? Porque são situações diferentes. Então é tratar os iguais igualmente, mas desequiparando os desiguais para que essa proporção traga essa igualdade. Então é nessa perspectiva. Mas o arrependimento, ele está na legislação brasileira e ele é uma forma de diminuir penas, etc. Monja, me vem uma questão. A gente vê que algumas pessoas chegam de frente para a hora da morte de forma muito serena, tranquila, em paz. E algumas pessoas chegam profundamente angustiadas a ponto até de perderem alguma lucidez, né, ali naquele momento. Quais são as habilidades e competências que a senhora acha, acredita que alguém tenha que desenvolver ao longo da vida para fazer essa transição de uma forma leve e feliz? Interessante. Minha irmã é médica, né? E cada vez que alguém fala que tem tanatologia, vamos fazer um estudo da morte, vamos nos preparar para morrer, ela diz assim, não precisa preparar porque é natural. Na hora de morrer, a gente morre. E cada um da sua maneira, como você disse, cada um com o seu karma, com as causas e condições que criou na sua vida. Você sentiu prazer na existência, fez o bem, está com a sua consciência bem tranquilinha, dizer, eu fiz o melhor que eu pude nessa existência, está na hora de ir embora, que legal, o que será que vai acontecer? O que será que é a morte? Será que eu vou atravessar paredes? Será que eu vou ter um corpo etéreo? Será que tudo isso é mentira? Será que eu vou renascer em algum lugar? Será que eu vou ter consciência de um eu? Isso é mais leve do que ter certezas e afirmações. Você vai para o inferno, você vai para o céu, morrer é horrível, é terrível, é um grande sofrimento. Não, tem mortes que são sofridas, porque o corpo sente dor. E tem pessoas que têm pouca resistência à dor. Tem pessoas que são muito apegadas às suas relações humanas, ao dinheiro, à fama, a amor, a sexo. Então, quando acha que está perdendo isso, se desespera. Mas por que o desespero? Porque não há nada fixo, nunca foi seu. As coisas passam por nós e nós passamos por elas. Fama, seguidores, vai todo mundo entrar no túmulo com você ou no crematório? Não vai, gente. Por mais que venham pessoas para o seu enterro, eles vão ficar dizendo assim, tchau, vai você, eu fico aqui, né? Então, não tem nada que a gente possa levar conosco. Então, essa percepção, por isso que essa questão de vida-morte deve ser provocada em todos nós, sempre, desde pequenininho. Quando antigamente as crianças iam para os enterros, os velórios eram em casa, né? E era uma outra relação com a vida e a morte. Hoje não. Se você vai, por exemplo, num hospital, quando minha mãe morreu em casa, quando meu pai morreu, e as enfermeiras disseram, vamos ver se não tem ninguém no corredor. Eu falei, ele não tinha doença contagiosa. Por que ninguém pode ver um corpo morto? O que é de feio num corpo morto, né? E aí o necrotério é num lugar muito feinho nos hospitais. Claro. É escondidinho. Por quê? Você sabe que no Japão, quando você vai fazer um velório, por exemplo, são casas de luxo, como se fossem de grandes espetáculos. Você entra... Nossa, é uma coisa belíssima. Quando você entra num lugar que as salas, são várias salas de velório, tem umas que tem um piano tocando sozinho. A sala do
velório que você aluga, e depende do dinheiro que você tem, é a sala que você aluga, no céu estão passando nuvenzinhas. É de uma beleza incrível. O corpo é colocado num caixão que ele é retangular, ele não tem nenhuma forma específica, e é de madeira branca. E o corpo está ali dentro, coberto de flores. Tem uma fotografia da pessoa viva, cercada de flores. Tem ofertas de tudo que você possa imaginar. Comida, bebida, pessoas muito ricas têm flores belíssimas, quase todas iguais. E as familiares vão lá, e os amigos vão lá se despedir. E, geralmente, os amigos mais próximos e parentes que conseguem falar, que não estão muito comovidos, vão falar com o morto, dizendo, puxa, lembra aquele dia que nós fomos pescar juntos? Lembra quando a gente estava na faculdade juntos? Eu me lembro de você. Foi tão boa a nossa amizade. Você deixa tantas saudades. Você fez coisas boas. Sabe, há um discurso feito ao morto, que está num altar, como se estivesse num palco, num teatro. E depois é que desce, e então vai colocar a tampa do caixão. E na hora de pôr a tampa do caixão, tem um prego de ouro, que fica bem em cima da cabeça do morto. E os parentes mais próximos são os primeiros a dar marteladinha, fechando o caixão com um prego de ouro. Ou seja, a sua vida foi dourada, foi perfeita, completada. E aquele que morreu, por que ele está preparado para a morte? E a preparação da nossa morte tem a ver com a nossa vida. Claro. Quando morre uma pessoa subitamente, às vezes a gente reza mais pela morte súbita. Porque você tem que avisar aquela pessoa que morreu que ela morreu sim. E a função do monge, da monja, é falar para o morto que morreu. Os amigos estão lá dizendo, você morreu. Porque às vezes a pessoa não tem noção que morreu. E a gente fala que tem um corpo etéreo, não sei se é verdade ou não, só vou saber quando morrer, né? Mas que diz assim, que fica voando para cá para lá, que assiste, que você assiste o seu próprio velório, que você assiste a sua própria cremação. Então não tem no que se apegar. Que bonito. A morte é celebrada tanto quanto o nascimento é, né? É isto. Não é uma coisa... E os familiares, depois as famílias, oferecem banquetes. Não é que estão celebrando, estão tristes. Fala, tem o saquê da tristeza, que a gente fala, campai é o saquê da vida. E quempai é o saquê da tristeza e da despedida. E as pessoas bebem juntas. E se lamentam junto. Nossa, vou sentir saudades. Lembra aquele dia? Nossa. Então a gente lembra junto. Que é a história de comemorar. Tem uma memória coletiva, a memória que se faz junto nessas celebrações da morte. Porque celebramos o nascer e celebramos o morrer, que são passagens importantes, rituais de passagem são importantes na nossa vida, né? Esse talvez seja um dos grandes segredos para a superação da nossa mente dual, né? A gente sair um pouquinho da dualidade e juntar os polos, como a Hermes Trismegisto falava, né? Os polos sempre se reconciliam, né? E é algo assim, celebrar a morte, celebrar a vida, celebrar a noite, celebrar o dia, entender que são uma coisa só, né? Não existe um sem o outro. Isso me traz uma reflexão que às vezes eu compartilho com as pessoas, quando nós adquirimos a capacidade de sermos tão gratos pelos momentos mais felizes, incríveis e especiais que nós tivemos, com a mesma intensidade que nós podemos ser tão gratos com relação aos momentos piores, mais difíceis, e que não existe hierarquia entre a gratidão pelos meus melhores momentos e a gratidão pelos meus piores momentos, talvez a gente tenha descoberto um segredo importante do que a vida tem ensinado. Que lindo. Eu estive com a minha superiora, que fez agora, tem 90 anos de idade, e ela é a primeira monja que dá aulas no osseiro masculino, porque só tinham homens dando aula para homens, né? E ela foi a primeira que foi nomeada como professora também dos noviços. Mas ela disse uma coisa interessante, acho que nos últimos anos ela passou por várias coisas diferentes. AVC, um câncer de fígado, de intestino, não lembro. Foram 4 episódios de doenças bem graves. E ela disse assim,
que ela aprendeu a dizer homenagem ao Buda das enfermidades. Que se não fossem as enfermidades, ela não estava agora como ela é. A doença ensina. Tem um livro lindo sobre isso, A Doença como Caminho, assim, o quanto isso pode ensinar, né? Quanto pode ser útil nesse processo. Monja, uma gota de água no oceano, ela não é parte do oceano, ela é o oceano. Isso. Eu tenho essa impressão, e eu acho que eu já ouvi isso da senhora, que nós não somos parte do todo, mas nós somos o todo manifestado de determinada forma. Isso. Como, para nossa mente dual e com algumas limitações dessa dualidade, entender que nós somos o todo manifestado, mas ao mesmo tempo somos diferentes do outro? Existe um outro texto muito lindo do mestre Dogen também, que chama-se Hotsu Bodai Shin, Acordar para a Mente Desperta. E que ele diz, o que nos leva à mente desperta é a mente dual. A mente que divide, que separa, que discrimina, que vê a diferença, é aquela que é o portal para a mente una. Ela não é obstáculo, ela é o portal, porque a gente raciocina, a gente questiona. E até que você chega num lugar que a questão lógica não chega mais, mas tem a experiência do uno. Mas precisamos dessa mente, que vai chamar a mente discriminatória, não no sentido de preconceito, mas que discrimina entre a caneca e a água, né? Ela tem caneca e tem água, mas, ao mesmo tempo, a água é boa para a minha garganta, para a minha sede. E a caneca é aquela que conduz a água até minha boca. Então, eu percebo todos funcionando juntos. A minha necessidade de beber água, a água que está na caneca, é a caneca com a qual, com a minha mão, eu posso levar água à boca. Então, não há isso de que a mente é discriminatória e a mente dual seja obstáculo. Ela pode ser usada para nos levar ao uno. E a gente perceber essas dualidades, como você diz, tenho eu e você. Nós chegamos à mesma conclusão, que eu não sou parte do todo, cada um de nós é o todo manifesto, mas é cada um de nós. E o todo se manifesta em inúmeras formas, que não são idênticas. Somos semelhantes, mas não idênticos. Então, as pessoas que você defende, elas não são exatamente você, mas você se identifica com, você compreende a partir de uma frase de um livro de ficção científica que eu adoro, says, you can grok it. Grok it significa compreender de dentro, não olhar de fora. Não você aqui, eu aqui, não. Eu vou ser você por um instante. E vou entender como você vê o mundo. E por que você age dessa forma no mundo. Porque só assim eu vou poder defendê-lo. Porque se eu olhar dos meus princípios, do meu ponto de vista, talvez eu nunca possa defender você. Mas se por um momento eu for você e entender as causas e condições que levam você a se manifestar no mundo desse jeito, eu vou encontrar meios de minimizar a penalidade que você receberia pelo que você fez. Porque eu me identifico com, eu me torno um com, mas eu não sou você. E aí, Lindo isso, especial. Não é? Tem momentos que É a muito gente especial. depois a gente se separa. Claro. É a mesma coisa, quem vai trabalhar com pacientes em hospitais, pessoas que estão morrendo, e às vezes a pessoa sai muito carregada. Eu falei, não, você tem que deixar isso lá. Você sentiu a dor, você sentiu o sofrimento junto, você minimizou a dor e o sofrimento dessa pessoa, não carrega com você. Claro. Solta no universo, não é que você vai mandar para alguém, você não vai mandar para ninguém. Claro. Isso desaparece. Claro. Tem que fazer com que desapareça. Se transmuta, né? Transmutar. Isso, né? É isso aí. Monja, sobre solidão e solitude, eu acho que essa conquista do prazer da solitude é um grande avanço para quem, né, para essa questão de poder estar sozinho, ainda mais para nós seres humanos que somos muito sociais. E eu vi uma vez a senhora falando que quando Buda teve a sua experiência iluminada, ele nunca mais ficou sozinho. No final das contas, esse vazio que eventualmente a solidão pode trazer das pessoas, ele é ilusório, porque de fato é impossível estar sozinho se nós somos o todo. E estamos o tempo todo conectados com tudo que existe. Tem passarinho, tem barata, tem inseto, tem tudo, gente. Tem outros seres humanos vivendo nesse mesmo momento que nós, em lugares diferentes, né? O prazer na quietude é uma coisa diferente, né? Esse ficar quieto.
deixar que a mente se aquiete, que os sentidos se aquietem, que a prática da meditação faz parte da prática meditativa, perceber também a quietude da mente. Nós Claro. estamos muito acostumados a ser estimulados o tempo todo. Parece que a nossa mente precisa de muito estímulo. Ontem a TV Globo estava fazendo aquele Criança Esperança, e eu assisti. E de repente achei muito barulhento. O tempo todo era tanto barulho, todo mundo rindo tanto, pulando tanto, dançando tanto, que perdeu o poder. Quando Chitãozinho e Tororó, que chama, né? Aqueles dois músicos cantaram, foi a única vez que eu pude ouvir as letras das músicas. E foi lindo, porque foi mais quieto, foi mais profundo, e foi possível de entender o que eles estavam falando e qual era a mensagem. O resto era uma pulação, sabe? Uma coisa muito à luz, muito movimento, e a nossa mente está sendo provocada assim o tempo todo. E as pessoas ficam com medo, quando não tem essa provocação, de estar com elas. E de perceber que dentro delas habitam muitas formas de vida e muitas forças, mas que a gente pode lidar porque são nossas, que a gente pode acolhê-las, reconhecê-las. E que em nós também habitam monstros medonhos, ditadores sanguinários, nos habitam. Mas a gente não deixa eles tomarem conta do pedaço. A gente os reconhece e fala, guarda, não aperta o botão. Guarda. Nessa época de redes sociais, inteligência artificial e de tudo muito rápido, parece que é um desafio ainda maior para as pessoas conseguirem parar para entrar dentro de si mesmas, porque tem muita coisa que traz para fora. E muita Elas coisa que falam, distrai. eles me dizem, eu não consigo meditar, monja. A minha mente é muito agitada. Eu falei, mas é de todos nós. Sua Santidade Dalai Lama tem uma frase que eu repito, adoro. Ele diz assim, a mente é incessante e luminosa. Então, não queira parar a sua mente. Você observa que há movimento e quietude. Há pausas, como na fala, na música, em tudo que nós fazemos. Tem ponto e vírgula, tem ponto, tem parágrafo, tem na página seguinte um outro capítulo. Então, não é só movimento. Nós temos o hábito de perceber só o movimento, só perceber o som, mas há espaços entre eu e você. Entre você e a parede atrás de você há um espaço. E eu posso dizer que eu só vejo você, não. Mas entre você e a parede há um espaço. Há um espaço entre você e o que a câmera mostra, que seria o teto da sua casa, de onde você está. Entre eu e os livros aqui há um espaço. E a gente não percebe esses espaços. A meditação não é parar a mente, não é cessar a mente, é perceber o movimento. E como se a gente fosse entrar no mar. O mar é sempre uma analogia maravilhosa, né? Porque no começo, se você for entrar numa praia que tenha ondinhas, no começo tem marolas. Mas a sua vida, o mar, que é a sua mente, não é só a marola. E você aprende a entrar no mar. Você passa por aquelas marolinhas. E aí você vai aprender a lidar com as ondas maiores que vêm. Que você pode ou furar a onda e ir por baixo, ou você pode ir com a onda até a beira do mar. E você pode dar mergulhos mais profundos, onde você vai até lugares abissais que não tem luz, que não tem som, que é o grande nada. Mas esse grande nada é feito de tudo que é. E você Esse não grande nada fica, e você não fica lá. Você volta. E quando você volta, você passa pelas ondas de novo. Você surfa. Ou você é levado pela onda. Tanto faz. Mas você vai bater na praia de novo. E vai ver as marolas. Só que agora você vê de forma diferente. Você sabe que tudo é movimento. E que não é só aquele movimento superficial da consciência que a gente percebe quando começa a fazer práticas meditativas. Ah, eu não posso meditar porque eu sou uma pessoa muito agitada. Eu falei, eu também sou. E por isso eu medito. Porque eu uhum, percebo a minha agitação e percebo que é um lugar que essa agitação cessa. uhum, Eu não forço isso, ela acontece por si. Só de uhum, apenas sentar e respirar. uhum. E respira conscientemente. E o pensamento vem e vai, a emoção vem e vai, a memória vem e vai, a ansiedade vem e vai. E você percebe que não há nada fixo
nem nada permanente, nem Sem a dúvida. quietude, nem o estado Buda, nem o despertar é permanente. A gente tipo, adormece de novo, esquece, e faz bobaginha. Fala, opa, sou Esse humano. despertar pode se dar em flashes sucessivos até que eles vão ficando mais próximos um do outro? Ele pode dar de várias formas diferentes. Pode ter um grande despertar súbito de pá, nossa. A história do monge que dizia o que é o despertar, o que é o despertar. E o pessoal, vai varrer o jardim, não minha mola, varre o jardim. E um dia ele está varrendo o jardim, uma pedrinha bate no bambu e ele fala, acorda, desperta. Outro que queria chegar no quarto estágio de meditação, tem vários estágios, né? E que o quarto estágio seria o estágio mais legal. E os outros monjinhos acham que ele é muito tonto e vão falar, vamos tirar uma de fulano. Né? Já se fazia isso lá no passado. Esse assédio nas escolas resistia. Então, Mesmo entre monges. entre monges, estavam lá. Aquele é um bobão lá. Não sei porque que o mestre gosta dele, é um tonto. Aí fala para ele, você quer chegar ao primeiro estágio de meditação? Senta naquele canto e fica bem firme sentado ali, mas bem compenetrado. E ele fica, e eles pegam uma bola e jogam nele, ele leva um susto. Falaram o primeiro estágio. Agora senta naquele outro canto. E ele é muito... Ele tem fé, ele confia nos seus parceiros. E ele senta no outro canto, está lá firme, sentado, respirando. De novo dá um susto nele. Você atingiu o segundo estágio. E assim fazem até que ele atinja o chamado quarto estágio. E eles estão galhofando dele, rindo, né? Que bobo, né? E ele chegou no quarto estágio de meditação. E os outros não. E os outros que não chegaram foram os mestres para ele chegar no final das contas. Exatamente. Né? São aqueles que provocaram ele para chegar lá. É Achando que é isso. uma piada. Monja, a gente está chegando nos minutinhos finais, faltam 3 minutos para acabar a live e o Instagram às vezes costuma derrubar, então eu gosto de avisar. Eu tenho uma pergunta final. Como a senhora, o que é o perdão e como a senhora enxerga o perdão nesse processo todo que a gente está falando de vida e morte? Não é perdoar, é compreender. Perdoar é você de cima para baixo. Eu, uma pessoa melhor que você, perdoo você dos seus erros. Não. Eu, uma pessoa tão frágil como você, vou compreender as causas e condições que fizeram você se manifestar dessa forma. E vou ver se elas existem em mim. E vou tomar cuidado para eu também não fazer uma coisa semelhante a essa que você fez. Então, é compreensão. Mais do que perdão, é compreender. E compreender não é dizer está tudo certo, não. É dizer, você fez coisas que não deveria ter feito. Virão condições, virão resultados para você. Mas se houver o arrependimento, você minimiza os efeitos prejudiciais daquilo que você possa ter causado. E às vezes você fala, a pessoa não é capaz de ouvir e de entender, mas nós não deixamos de falar. E é completo. Não é com ódio, com raiva, com vingança, nem com rancor. Quando a gente fala que a lei do karma, que a lei é inexorável e impessoal, não é que eu estou rogando praga, não. Jogou no mundo, vai voltar. Mas se você se arrepende, é como se um bumerangue viesse vindo, em vez de cortar a sua cabeça, você segura. Você machuca a mão, mas você não perde a vida. Monja, muitíssimo obrigado por esse momento especial. Eu vou disponibilizar para a sua equipe depois a live gravada. Eu espero que esse momento possa alcançar muitas pessoas e que reverbere essa energia do bem por cantos que a gente nem possa imaginar. Muito grato por esse momento, muito feliz e muito honrado de poder ter esse momento com a senhora. Muito obrigado. Que assim seja. Parabéns, viu? Parabéns. Um prazer conversar com você. Uma alegria. Todo meu. Ótima tarde. Você também. Que todos despertem, né? Que todos Tchau, tchau. despertem.